E aí galera, espero que estejam bem. Professor Douglas novamente aqui, hoje trazendo algumas resoluções de exercícios sobre conceitos de cinemática. Vamos à primeira? Imagine um ônibus escolar parado no ponto de ônibus e um aluno sentado em uma de suas poltronas. Quando o ônibus entra em movimento, sua posição no espaço se modifica, ele se afasta do ponto de ônibus. Dada essa situação, podemos afirmar que a conclusão errada é que... Tá, o que esse exercício pede para nós imaginarmos, gente? Nós temos um ônibus parado em frente a um ponto de ônibus e um aluno sentado em uma de suas poltronas, que eu vou dizer que é esse cara aqui no fundo, beleza? Na última poltrona. Em certo momento, esse ônibus começa a se movimentar, se afastar do ponto de ônibus. Beleza? Então, essa é a situação. Além disso, esse exercício nos dá algumas afirmações e nos pede qual dessas afirmações está incorreta, qual está errada. Então, afirmação A. O aluno que está sentado na poltrona acompanha o ônibus, portanto, também se afasta do ponto de ônibus. Bom, isso a gente consegue visualizar, né? O que acontece com o aluno conforme o ônibus anda? Ele acompanha o ônibus, né? Porque ele está dentro do ônibus. Então, absolutamente correta. Se o ônibus está se afastando do ponto de ônibus, o aluno também vai estar, porque ele está dentro do ônibus. Agora B. Podemos dizer que um corpo está em movimento em relação ao referencial quando sua posição muda em relação a esse referencial. Tá, essa daqui é um pouquinho mais complexa, né? Lembram quando a gente estudou sobre referencial? Eu não consigo analisar um movimento sem definir um referencial. Ele é o primeiro passo para analisar qualquer movimento. Beleza? E lembra quando a gente falou de posição também? A posição ela vai ser a distância que o corpo que eu estou analisando está do meu referencial. A distância que algo está do meu referencial. Então, vamos ver isso na prática, tá? Eu vou voltar o ônibus aqui para essa posição inicial e eu vou definir um referencial aqui, que vai ser o ponto de ônibus. Beleza? Então, eu vou criar o sistema de coordenadas aqui no ponto de ônibus, tá? Então, eu tenho o meu Y aqui e eu vou criar também o meu X, né? O eixo X, que vai ser aqui, na horizontal, com um pouquinho torto, mas a ideia é que seja um eixo, tá? O eixo X. Então, o ônibus ele vai começar na posição 0, tá? Vamos dizer que ele está mais ou menos no meio aqui. Ele vai começar na posição 0 em relação a esse eixo que a gente acabou de criar aqui. Beleza? Conforme ele vai se movimentando, a posição dele vai mudando, né? Eu estou vendo a partir do meio dele. Então, se ele começou aqui e agora ele está aqui, a posição dele mudou. E o que aconteceu para a posição dele mudar? Ele se moveu, né? Ocorreu um movimento ali em relação a esse referencial. Então, essa afirmação B, ela não só está correta, como ela nos dá a definição de movimento. O movimento é justamente a mudança da posição de algo em relação ao meu referencial. Se a posição de algo está mudando em relação ao meu referencial, seja se afastando ou se aproximando, esse algo, esse corpo, está em movimento. Beleza, gente? Agora C. Para dizer se um corpo está parado ou em movimento, precisamos relacioná-lo a um ponto ou a um conjunto de pontos de referência. Bom, a gente acabou de falar sobre isso, né? Eu não consigo analisar um movimento, não consigo falar nada sobre um movimento se eu não tiver um referencial. Então, sim, para poder dizer se um corpo está parado ou em movimento, eu tenho que relacionar esse corpo a um referencial, a um ponto ou a um conjunto de pontos de referência. Então, absolutamente correto. Agora D. O aluno está parado em relação ao ônibus e em movimento em relação ao ponto de ônibus, se o referencial for o próprio ônibus. Tá, então, nessa daqui a gente tem que mudar o nosso referencial. Então, ao invés do nosso sistema de coordenadas estar aqui,
ele vai estar no meio do ônibus. Beleza? Vou aumentar um pouquinho aqui para ele pegar o ônibus inteiro. E o que a questão nos pede é para nós analisarmos o aluno. Se o aluno está parado em relação ao ônibus e se ele está em movimento em relação ao ponto de ônibus, tá? Então, primeiro vamos ver em relação ao ônibus, tá? Nesse ponto zero, quando ainda o ônibus estava parado na frente do ponto de ônibus, ele estava nessa posição aqui, tá? Em relação a esse referencial que a gente criou. Se eu modifico a posição do ônibus, né? Se eu passo um pouco tempo, se o ônibus anda, o referencial está andando junto. Então, essa posição aqui em que o aluno está vai ser sempre a mesma, porque o referencial está indo junto. Vocês conseguem ver? Então, não importa em qual posição o ônibus esteja na nossa tela, o referencial vai estar sempre no meio do ônibus. Então, a posição do aluno vai ser sempre a mesma em relação ao ônibus, em relação ao referencial que a gente colocou no ônibus. Beleza? Então, pelo menos metade dessa questão a gente sabe que está certa. O aluno está parado em relação ao ônibus, sempre na mesma posição. Agora, a gente pode dizer a mesma coisa sobre o ponto de ônibus? A gente já viu na afirmação A, né, na primeira afirmação, que o aluno está se movendo junto com o ônibus, né? Todo movimento que o ônibus faz, o aluno também está fazendo. Se o ônibus começar a se mover, o ponto de ônibus vai ficar na mesma posição em relação a esse referencial aqui? Não, né? O ponto de ônibus ele está se movimentando em relação a esse referencial. E ele está se movimentando nessa direção aqui, né? Na direção negativa desse sistema de coordenadas que a gente montou. Então, nós podemos dizer que a afirmação D está absolutamente correta. O aluno está parado em relação ao ônibus se o referencial for o próprio ônibus, assim como o aluno está em movimento em relação ao ponto de ônibus, porque o ônibus também está em movimento em relação ao ponto de ônibus. Beleza? Então, D absolutamente correto. Agora, nós podemos dizer que a E está incorreta por eliminação, mas por que ela está incorreta? Ela nos diz que, neste exemplo, o referencial adotado é o ônibus. Tá? Quando ele diz nesse exemplo, ele está dizendo essa questão, né? Então vamos ler a questão para ver por que isso aqui está errado. Imagine um ônibus escolar parado no ponto de ônibus e um aluno sentado em uma de suas poltronas. Quando o ônibus entra em movimento, sua posição no espaço se modifica. Ele se afasta do ponto de ônibus. Deu para perceber? Então, nós estamos analisando o movimento do ônibus. Ele estava parado, beleza? Aí, ele entrou em movimento, né? Sua posição começou a se modificar, se afastando do ponto de ônibus, né? Então, se nós formos ver isso visualizar isso, selecionar aqui novamente, se o referencial estivesse no próprio ônibus, não importa o quanto ele se movesse, não importa o quanto o ônibus se movesse, a posição dele em relação ao referencial nunca se modificaria. Então ele não faria um movimento em relação a esse referencial. Ele estaria sempre no ponto zero. Então não pode, o ônibus não pode ser o referencial do próprio movimento. Eu não consigo analisar o movimento do ônibus se ele for o próprio referencial. Em compensação, se o referencial for o ponto de ônibus, voltar para cá, aí sim eu consigo dizer que ele está se afastando do ponto de ônibus, porque ele está se afastando do referencial. A posição dele está mudando, a distância dele está aumentando para esse referencial. Então a posição está mudando em relação a esse referencial. E é por isso que a E está errada, gente.
o referencial adotado não pode ser o próprio ônibus, porque nós estamos analisando o movimento do ônibus. E se ele for o próprio referencial, ele nunca vai estar se movendo em relação a ele mesmo. Beleza? Então, essa questão fala unicamente sobre referencial, gente. Referencial e sobreposição. E essa questão é mais para vocês entenderem o quão importante é o referencial dentro de um movimento, né? Para que nós possamos analisar o movimento. Se eu mudo o referencial de análise de alguma situação, mesmo sendo a mesma situação, pode ser que o movimento mude. Tá? Então, o primeiro passo para que eu analise o movimento é definir um referencial. O movimento depende do referencial. Beleza? Mas vamos mudar um pouco de assunto. Agora vamos falar um pouco sobre deslocamento e distância percorrida. Nesse exemplo aqui, o Enzo está aproveitando a sombra de uma árvore. Enzo é esse cara aqui, chama de Enzo para lembrar dele. E em certo momento ele resolve ir até a sua casa para buscar o seu celular, que ele esqueceu em casa. Então, ele faz todo esse movimento aqui, percorre todo esse espaço para buscar o celular. Depois de pegar o celular, ele resolve voltar para a sombra da árvore. Então, pegou o celular, ele vai voltar, fazer todo esse movimento aqui para chegar na árvore de novo. Considerando que a árvore está na posição -8 e a casa está na posição 8, qual será o deslocamento de Enzo quando ele tiver voltado para a sombra da árvore? E qual será a distância percorrida? Tá, então o Enzo está fazendo um movimento em duas partes, a gente pode dizer, né? Ele está indo e depois voltando, né? Ele começa o movimento na árvore e ele termina o movimento na árvore, e essa questão está nos pedindo o deslocamento e a distância percorrida dele. Beleza, então como que a gente analisa isso? Vamos começar pelo deslocamento, tá? O que é o deslocamento? Deslocamento é a posição final menos a posição inicial, que a gente denota dessa forma aqui, né? Posição final menos a posição inicial. Então, eu só preciso saber esses dois dados aqui. Qual é a posição inicial dele? Aonde que ele começa o movimento? Na árvore. E segundo o enunciado, a árvore está na posição x igual a -8, ou -8 metros, aqui. Essa é a posição dele. Então, posição inicial a gente já tem. E qual é a posição final dele? Bom, ele vai até em casa e ele volta para a árvore. Então, também é -8. Agora é só calcular. Se eu sei que a posição final dele é -8 aqui e a posição inicial dele é -8, então posição final -8 menos posição inicial -8 vai ficar -8 menos -8, que dá mais, né? Menos com menos mais. -8 mais 8, 0. Ah, professor, o deslocamento dele é 0, então ele não se moveu? Ele ficou no mesmo lugar? Cuidado, gente. Deslocamento, ele só nos diz a diferença entre uma posição e outra, tá? Então, se ele começar o movimento num lugar, posição inicial, e terminar o movimento no mesmo lugar, não importa o quanto ele tem andado, não importa se ele andou em círculos, se ele foi em linha reta, se ele deu um pulo, se ele começou num lugar e terminou no mesmo lugar, o deslocamento vai ser sempre 0, porque ele parou no mesmo lugar que ele começou o movimento. Mas isso não quer dizer que ele não tenha se movido, e é aí que a gente fala de distância percorrida. Tá? O que é a distância percorrida? Bom, a distância percorrida, espaço percorrido, o deslocamento total, ele vai ser a soma dos deslocamentos. Então, para que eu possa calcular isso, eu tenho que dividir o meu deslocamento total em um deslocamento 1, mais um deslocamento 2,
mais um deslocamento 3, quantos forem necessários para que eu consiga analisar esse movimento. Então, nesse caso aqui, em quantos movimentos eu preciso dividir esse deslocamento total? Eu posso dividir em 2, né? Porque ele foi até em casa e ele voltou. Tá bem separadinho. Então, se eu calcular esse e eu calcular esse, eu posso só somar os dois deslocamentos e achar o meu espaço percorrido. Beleza? Então, vamos começar pelo primeiro. Para eu calcular o deslocamento desse ponto, menos 8, até a casa, que segundo o enunciado está em x igual a 8, né, no ponto 8 aqui, eu tenho que pegar a posição inicial menos a posição final. Perdão, posição final menos posição inicial. Agora, vamos ver isso no papel, né? Então, deixa eu voltar aqui para o preto, só para que a gente consiga fazer junto. Eu tenho que fazer esse deslocamento aqui, para aquele primeiro movimento. Então, a posição final dele vai ser na casa, que a gente sabe que está no ponto 8. A posição inicial dele é na árvore, que a gente sabe que é menos 8. Então, 8, menos com menos mais, então mais 8, vai dar 16 metros. São 16 metros na direção positiva do eixo. O que eu quero dizer com direção positiva do eixo? Isso aqui é um eixo, gente. A gente já conversou, né, naquela questão anterior sobre sistema de coordenadas. Isso aqui é uma coordenada, coordenada x ou metros, como nós quisermos chamar. Aqui tem o nosso referencial, que é o ponto 0, e a partir do ponto 0 nós temos o lado positivo e o lado negativo desse eixo. Estão vendo? Então, um deslocamento ou um movimento na direção positiva do eixo é um movimento que vai na direção positiva desse eixo, que vai para cá, onde os números são positivos. Já um deslocamento na direção negativa do eixo vai para onde os números estão negativos, né? Para menos 2, menos 4, menos 6. Então, não é como se ele tivesse em menos 4 metros, né? Menos 4 metros ele não existe em medição, né? Eu não consigo medir menos 4 metros, mas ele existe em posição. Isso é uma posição, gente. É uma distância até o meu referencial. Então, menos 4 metros até o meu referencial, 4 metros até o meu referencial, ou no caso da árvore, menos 8 metros até o meu referencial, ou 8 metros até o meu referencial. 8 metros na direção negativa, 8 na direção positiva. Então é por isso que são 16 metros na direção positiva do eixo, porque é mais 16. Tem um maisinho aqui que a gente não coloca geralmente, né? Mais 16 metros. Agora aqui, vou colocar em preto novamente para que nós façamos juntos. Nós também temos que fazer o segundo deslocamento, tá? Que vai ser esse deslocamento aqui de baixo, da casa até a árvore. Tá, vamos fazer esse deslocamento então. Qual é a posição final? É na árvore, né? Então, menos 8. Qual é a posição inicial? Na casa, né? E a x igual a 8. Beleza. Menos 8. Ok. Menos 8. Ok. Menos 8, menos 8. Menos 16 metros. E lembrem do que a gente falou. Isso daqui não é uma medida. Isso daqui é uma posição. Ok? Então, 16 metros na direção negativa do eixo. Tá? Eu não consigo medir menos 16 metros, mas eu consigo dizer que ele se moveu 16 metros na direção negativa do eixo, né? Estava em 8, foi até menos 8. Beleza, nós sabemos que no primeiro deslocamento foi 16, no segundo também foi 16.
eu só preciso somar esses dois deslocamentos. Então, o deslocamento total, ele vai ser o primeiro deslocamento, que deu 16 metros, mais o segundo deslocamento, que foi 16 metros também. 16 mais 16, 32 metros de deslocamento total, ou de espaço percorrido. Com isso, então, gente, nós podemos dizer que o deslocamento total de Enzo é zero, porque ele terminou o movimento no mesmo lugar que ele começou. Já a distância percorrida por ele é igual a 32 metros. 16 metros num primeiro momento, quando ele foi até a casa, mais 16 num segundo momento, quando ele voltou até a árvore. Beleza, gente? Então, lembrem dessa diferença, tá? Espaço percorrido, ou deslocamento total, é a soma dos deslocamentos, é o quanto um corpo andou, o quanto um corpo se moveu em um certo deslocamento, em um certo movimento, em uma situação. Já o deslocamento, ele vai ser simplesmente a diferença entre dois pontos, a distância entre dois pontos. Nesse caso, a distância entre o ponto menos 8 e menos 8 vai ser zero. Beleza? Então, nesses exercícios, então, a gente estudou um pouquinho sobre referencial para ver o quanto ele é importante, também um pouquinho sobre posição, sobre deslocamento e sobre espaço percorrido. Se ficou alguma dúvida, coloque nos comentários que vai ser respondida. Bom, obrigado pela audiência, uma ótima semana, um ótimo dia para vocês. Um abraço.